O título do vídeo é Ética Animal, Animais de Corte, com SIC de em corte. Mas o que é que esse vídeo tem a ver com ética animal? Nada. Olá galera, mais um vídeo aqui que eu respondo do vlog Morgatório do Pássaro, mantido por um cara chamado Omaro. Esse segundo vídeo da série dele intitulada Ética Animal, com aspas em ética animal, fala da questão da produção de carne. Mas assim como o primeiro vídeo dessa série, que fala sobre pesquisa em animais, não fala nada a favor da ética animal, nem sequer sobre a ética animal, fora dirigir ataques raivosos, ofensivos mesmo, contra quem defende a igualdade moral entre animais humanos e não humanos. E não fala nada mesmo, sobre a questão ética de consumir alimentos de origem animal. E aliás, ele omite completamente do tema o consumo de laticínios, ovos, mel e outros produtos de origem animal, restringindo tudo ao mero consumo de carne. E ele cai com isso na falácia de petição de princípio, segundo a qual a única causa animal relativa à alimentação seria o impacto ambiental do consumo especificamente de carnes. E lembrando, para quem não viu o meu vídeo em resposta a ele sobre pesquisa em animais, que petição de princípio é quando alguém defende uma tese usando a premissa de validade duvidosa, como se ela fosse a priori obviamente verdadeira. E o que ele fala é sobre impactos ambientais da pecuária, e sem sequer mostrar por que devemos preservar o meio ambiente. E a linha de raciocínio dele é semelhante a alguém que defenderia os fins dos campos de concentração, dos regimes totalitários, tendo como única justificativa os impactos ambientais da atividade desses recintos, como gasto de energia na execução dos prisioneiros e emissão de poluentes pelas chaminés desses lugares, e sem dar a mínima para a situação das próprias vítimas desses campos em si, de concentração. E ele defende muito mal a questão de que a produção de carne tem impactos ambientais fortes, porque ele dá várias informações erradas, como eu vou mostrar mais adiante. E antes de partir para esses dados errados, ele usa toda uma falácia genética para justificar porque o consumo de carne não deve parar, como eu vou mostrar a seguir. Eu vou agora, nesse vídeo, dividir em duas partes, responder os principais argumentos dele, como eu faço sempre, com vídeos de defensores da exploração animal. Vamos lá? Os argumentos do consumo de carne desde as origens da espécie humana moderna e do condicionamento do desenvolvimento da espécie humana ao consumo de carne. Aí, em relação aos dados que ele mostra e que podem ser encontrados nos links do vídeo dele, eu dei uma conferida nas matérias que o Omaro linkou e nos artigos que elas mencionam. Essas matérias e links não dão qualquer informação conclusiva sobre se a carne cozida tinha tanta importância assim 1 milhão de anos atrás. E a matéria da Beef Point, que é um site ligado ao lobby pecuarista, é claramente manipuladora de informação, que os artigos científicos que ela menciona não falam que a carne cozida em si foi essencial para desenvolver o cérebro humano, e sim que o cozimento de alimentos em geral, incluindo entre eles a carne de caça, foi uma grande ajuda na evolução do cérebro humano, e que hominídeos de 1,5 milhão de anos atrás já tinham a carne como elemento fundamental na sua dieta, na impossibilidade de adotar uma dieta vegetariana. E quem quiser ler os artigos mencionados pela Beef Point, tem os links dos dois artigos aqui na descrição. E no mais, usar o passado e as origens da espécie humana para defender hoje o consumo de carne é uma falácia genética, já que determina que algo é certo ou errado em função especificamente de sua origem, que é semelhante a defender que o ser humano precisa continuar hoje caçando animais e comendo sua carne de caça, só porque nossos ancestrais hominídeos viviam da caça. Muitos vegetarianos e veganos dizem que devemos usar nossa consciência para evitar o consumo de animais. Porém, essas pessoas se esquecem que se não fosse o consumo de carne, nós não teríamos sequer desenvolvido nossas capacidades cognitivas. E Omaro não sabe que esse argumento é uma falácia genética, além de um non sequitur. E a saber, non sequitur em latim, não segue, é uma falácia que tenta juntar premissa e conclusão que não são compatíveis entre si. O consumo de carne hoje não tem nada a ver com as necessidades dos hominídeos de 1 milhão de anos atrás de comer carne de caça. E o veganismo hoje não vai abortar nem retroceder a evolução do cérebro humano. Alegar ao contrário é basicamente se fundamentar na teoria lamarquista da evolução, que Charles Darwin e Gregor Mendel já refutaram e enterraram desde o século XIX. Aí, para quem não sabe o que é lamarquismo, eu boto o link aqui na descrição falando em que essa teoria consistia.
O consumo de carne cozida favoreceu a nossa dieta e, consecutivamente, o desenvolvimento dos nossos cérebros. Aliás, quem diz isso não sou eu, são os pesquisadores da área. Só que os pesquisadores em questão não dizem que o consumo de carne deve continuar hoje para manter a evolução do cérebro humano. E tampouco tem certeza de que a carne cozida foi essencial na evolução do cérebro humano. Eles não usam seus trabalhos para propagar a falácia genética lamarquista de que o ser humano precisa continuar comendo carne, porque os hominídeos do passado precisavam comer carne, e também para a espécie humana não ver seu cérebro retroceder ao longo das próximas centenas de milhares de anos. Revolução Neolítica. Graças à pecuária, o homem deixou de ser nômade e passou a construir cidades próximas a rios e locais apropriados para o desenvolvimento da agricultura e pecuária. Se foi graças especificamente à pecuária que o ser humano se sedentarizou e construiu cidades, o que é que explica então a existência de povos nômades, que dependiam, ou ainda hoje dependem, do pastoreio e a não combinação entre agricultura e nomadismo? A pecuária isoladamente não fixa o povo pastoreio num lugar específico, até porque um rebanho pastando por muito tempo no mesmo lugar pode acabar exaurindo os pastos locais e forçando o povo a procurar outras terras. Eu posso dizer que a agricultura é que foi essencial na sedentarização de grande parte da humanidade ao longo dos milênios, já que exige o uso das mesmas terras, e o cultivo de um vegetal específico depende das condições locais de solo, hidrografia e clima. Isso enquanto rebanhos podem ser deslocados, inclusive a regiões de hidrografia e climas variados, incluindo oásis em desertos, estepes, pradarias, campos naturais, etc. O argumento de que é contra testes laboratoriais em animais normalmente é repleto de desinformações e falácias de apelo à emoção. Aqui ele usa a falácia red herring, que é tentar fugir do tema da discussão, botando um assunto bem distinto. E como mostrei na minha resposta ao vídeo dele sobre pesquisa em animais, o que ele está fazendo nesse ponto é projeção psicanalítica, que se trata de imputar ao lado adversário uma fraqueza que é dele próprio. Porque, como apontei lá, ele abusou de desinformação sobre a ética animal e usou um apelo à misericórdia covardemente chantagista. Mas enfim, vamos voltar para o assunto que realmente precisa ser tratado aqui, que é o consumo de carne. Quando se trata de consumo alimentício, eu percebo muito mais coerência e lógica na argumentação dos vegetarianos e dos veganos. Como é que ele diz que vê coerência e lógica nos nossos argumentos, se ele não comenta nenhum argumento defensor do fim do consumo de carne, fora usar falácias genéticas e naturalistas em defesa do consumo de carne em alguns pontos do vídeo dele? O argumento ético de não consumir carne nunca me convenceu. E ele não diz por que não convenceu. E ele me parece sinceramente fechado a debate sobre isso. Ele não vai procurar saber o que sustenta os argumentos éticos pró-veganismo. Não é só pró-vegetarianismo, pró-veganismo. Nem vai responder com decência, pelo visto. Aí, enfim, se ele é fechado a debater sobre o assunto, se ele se mostra fechado a debate, por que então fala desse assunto e provoca debate no vlog que ele mantém? Mais da metade das florestas tropicais no mundo foram totalmente devastadas e transformadas em pastos. Eu não cheguei a confirmar se é verdade que metade das florestas tropicais do mundo já foram postas abaixo, mas é precipitado dizer que o único responsável por esse desmatamento tenha sido ao longo dos séculos a expansão de pastos. Houve, ao longo da história, desmatamento de florestas tropicais para a expansão não só de pastos, mas também de latifúndios agrícolas, como monoculturas de cana-de-açúcar, soja, milho, dendê, algodão, café, entre tantos outros produtos, além da extração de madeira. E também houve e continua havendo destruição de florestas para a expansão de cidades e construção de grandes barragens. Por mais que a pecuária extensiva tenha responsabilidade no desmatamento de biomas como a Amazônia e o Pantanal, é imprudência e contradição com a realidade atribuir todo o desmatamento tropical do passado e do presente à expansão de pastos e criações extensivas de animais. O meu vídeo continua na próxima parte, vamos lá?